Graça e paz, irmãos. Vou fazer um vídeo aqui para vocês, rapidinho, só para fazer a pergunta. Nós devemos chamar os falsos profetas de irmãos em Cristo? É errado, meus amados. Se a gente se depara com uma pessoa que se diz ser irmão em Cristo, mas prega um evangelho diferente daquele que está anunciado a gente, por exemplo, nós aqui no canal Prisioneiros em Cristo, cremos que só existe uma ordem para você se casar de novo com outra pessoa. Independente do que aconteceu, se houve agressão, se houve adultério, se houve abandono, seja o que foi, se ficou inválido numa cama, nada disso nos dá o direito de casar com outra pessoa. Apenas a morte do primeiro cônjuge. Aí sim estamos habilitados a casar com outra pessoa. Mas se diante de nós, em nosso meio, no mundo, tá, existem pessoas que se dizem ser cristãs e estão à frente de uma congregação, de uma denominação religiosa, mas prega algo daquilo que está no livro, que é somente na morte, e eles abrem exceções dizendo que não é bem assim, que se você for abandonado, ou se vocês sofreram o adultério, uma traição, vocês podem se casar com outra pessoa. Então, nós devemos chamar essas pessoas de irmãos em Cristo? Bom, respeitando a opinião contraditória dos outros, né? Eu estou aqui para falar com vocês o que eu vejo nessa doutrina. Eu vejo, meus amados, que nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a dar mau testemunho. Óbvio, concordo plenamente. E que nós devemos pregar o evangelho com mansidão. Mas mansidão não é você aceitar as heresias do nosso meio. E nós temos que parar com essa mania de confundir uma pessoa que prega de toda a doutrina, 99% ele prega brilhantemente de acordo com essa doutrina, mas 1% ali ele tem uma heresia. Um pouco de fermento faz com que toda a massa seja levedada. Um tempo atrás aí, uma irmã em Cristo, pentecostal, eu sou reformado, mas ela é pentecostal, ela falou para mim assim, o Wellington, eu encontrei com um rapaz que há muitos anos eu não via, e ele era do mundão. E hoje ele está totalmente mudado, as feições dele, o jeito dele se vestir, comportar, o jeito dele falar, está totalmente mudado. E esse rapaz, ele falou que agora ele aceitou Jesus Cristo, está nos caminhos do Senhor. Ela ficou feliz, falou amém. E ela perguntou por curiosidade, você está congregando em que igreja? Eu estou congregando na igreja do Edir Macedo, na Igreja Universal. Aí essa irmã em Cristo, em pensamento, não falou nada para ele. Achou assim estranho e chegou a falar comigo assim, Wellington, melhor na Igreja Universal do que no mundo. Então, meus amados, é aí que está o problema. Respeitando a opinião contrária de vocês sempre, sempre. Agora é algo pessoal, algo que eu penso, né? O meu machismo não interessa a vocês, é óbvio, né? Eu penso assim, tem uma parte do Novo Testamento que diz assim, vocês demoram a converter uma pessoa, e quando o converte, transforma ele mais pagão do que antes. O que eu pego isso pra gente? Eu entendo assim, a pessoa estava no mundo, o mundo jaz no maligno, e essa pessoa agora está numa igreja, seja presbiteriana, neopentecostal, adventista, seja o que for, a Edir Macedo, só que dentro dessa igreja ele se sente bem, ele escuta a palavra, e só que ele permanece nessa igreja, porque nós sabemos, meus amados, isso aí ninguém precisa falar não, que Deus vai converter pessoas dentro do centro de macumba, em denominações religiosas, no mundo, no caso comigo foi no mundo, tá? Dentro do meu quarto que ele me converteu. Então, mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas nós temos que tomar cuidado, porque quando a gente segue uma religião, nós ficamos no automático. E isso é um perigo, porque você pensa que você está salvo. E você está idolatrando ao pastor e não a Jesus.
Vamos ler aqui para vocês o que eu separei. Preste atenção, meus amados. Olha o que diz aqui. Vou botar aqui que é melhor. Agora, vamos lá. Devemos chamar os falsos profetas de irmãos? Uma pergunta para vocês. Disse, pois, o profeta Jeremias. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias. Bom, para quem não sabe, é que aqui eu fiz um resumo. Deus havia falado com Jeremias. Jeremias, vá ao povo e diga, olha, durante muito tempo eu coloquei profetas e vocês agrediam os profetas, vocês apedrejavam os profetas, vocês prendiam os profetas e não deram ouvidos aos meus profetas, porque eles estavam aqui para advertir vocês dos seus maus procedimentos. Tá? Então, Deus levantou profetas para avisar a nação. Eles não ficaram sem advertência. Só que eles continuaram na sua dura cerviz. Então Deus falou para Jeremias, fala para esse povo que eu vou levar eles para a Babilônia. Eu estou resumindo aqui, tá? Para a Babilônia, e lá eles vão ficar 70 anos. Nem um dia mais, nem um dia menos. E Deus fez um ato profético com o seu profeta Jeremias. Coloca um jugo de madeira nas suas costas. Aí chegou esse falso profeta Ananias, falando, quebrou o jugo de madeira, tirou o jugo de madeira das costas de Jeremias e falou, ó, Deus falou comigo, que não serão 70 anos não, e sim 2 anos. Então, Jeremias saiu e falou, se Deus falou com você, tudo bem. Aí Deus voltou a Jeremias e falou assim, Jeremias, volte e fala para o povo, eu não falei nada para esse tal de Ananias, ele está mentindo. Se eu falei 70 anos, são 70 anos que eles vão ficar lá na Babilônia, exilados. E Deus, no lugar desse jugo de madeira que Ananias tirou seu e quebrou, eu coloco um de ferro. Então, quero dizer o quê? Que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, continuando aqui, ó. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias, escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Então, a nação tinha como o falso profeta Ananias, que ele não era falso. Até então era um homem de Deus. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo, Ananias, da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. Rebelião, meus amados, está em Jeremias capítulo 28, versículo 15 ao 16. Rebelião, o que é? Colocar dúvida na cabeça das pessoas. Perverter o ensino verdadeiro. Agora, outro capítulo aqui, ó. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Então, ali naquele meio, isso está em 1 Timóteo, tá? Capítulo 3, versículo 6 ao 8. Naquele meio existiam pessoas que estavam falando da palavra do Senhor, mas colocando contendas na palavra. E colocando fermento na palavra. E isso estava colocando as pessoas que têm a mente dividida confusas. Quem está falando a verdade? Ah não, aquele eles não sabiam, né? Aquele falso profeta ali está falando a verdade. Então, contendas de palavra, brigas, difamações. Ah não, aquele cara ali está falando mentira. Então estava tendo brigas acerca da palavra. Existia a sã doutrina e uma doutrina mentirosa. É o que corrompe nosso meio dia de hoje. 1 Timóteo, que foi um discípulo do apóstolo Paulo. Essa carta foi Paulo escrevendo para Timóteo. Então vocês veem que não difere dos dias atuais.
Continuando aqui, amados. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, 6 a 8. Então, ali no meio do evangelho puro, que era crer em Jesus Cristo, e tinham pessoas que estavam infiltradas no meio deles como se fossem cristãos. Muitos deles poderiam até crer que eram cristãos, mas não eram. Não tinham Espírito Santo. Mas estavam colocando outro evangelho no meio do evangelho de Cristo. Então estava pregando algo que não era de acordo com essa doutrina. E o que aqui o apóstolo Paulo diz? Mas ainda que nós, ou o anjo do céu, pregue o evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Amados, quando uma pessoa é amaldiçoada, é anátema, ele é irmão em Cristo, o pai dele é o mesmo dos nossos. Exemplo, vamos desenhar aqui. Uma pessoa que a gente vê até muitos... eu já vi umas pregações da Igreja Universal, onde aqueles pastores falam dos irmãos católicos. Como é que pode ser irmão, meus amados, se eles creem em imagem? Eles creem que Maria pode interceder por nós. Como é que isso pode ser chamar irmão? O pai deles não é o mesmo que o nosso. É isso que eu não entendo de muitos irmãos em Cristo, com todo respeito, meus amigos. Aqui, eu não estou criando rebelião acerca da palavra. Eu estou sendo coerente naquilo que eu creio. Vocês estão entendendo? Eu não posso chamar um satanista de irmão em Cristo. O Eric está comparando um católico ou um budista, seja que for um satanista. Amados, a doutrina deles é diferente da doutrina de Cristo. Os umbandistas, eles falam que creem em Jesus Cristo. E aí? São irmãos em Cristo? Ah, mas os católicos, eles adoram imagem. Os protestantes não. Ué, os protestantes não adoram pastores? Não adoram templos feitos por mãos humanas? Vai falar mal de um pastor da presbiteriana, do neopentecostalismo, vai falar mal. É um tal de gente atacando vocês. Então, tanto católico quanto muitos protestantes fazem idolatria. Vocês que não seguem nenhuma religião, mas estudam a Bíblia, vocês estão idolatrando o cônjuge de vocês? Vocês estão idolatrando o filho de vocês? Vocês estão idolatrando a comida? O emprego? Vocês estão colocando essas coisas todas à frente de Jesus? Vocês são tão idólatras quanto os católicos. Então, meus amados, eu falo isso com amor com vocês e com mansidão. Por mais que minha voz possa estar elevada aqui, mas em momento algum é de revolta. É para que vocês entendam. Quando a gente fala que não é irmão em Cristo, não é que nós estamos colocando acima deles, não. É porque um pouco de fermento faz com que toda a massa seja levedada. Então, porque todos somos pecadores, todos. Não há um justo sequer. Então nós não devemos nos misturar com eles. Por quê? Porque um pouco de fermento faz com que toda a massa seja levedada. Então, se vocês vão, seja a igreja católica, seja a igreja protestante, seja no centro de macumba, seja o que for, lá pregam uma doutrina que não é de acordo com essa doutrina, vocês não podem expulsar o dono daquela igreja de lá. Vocês têm que fazer o quê? Se apartar. Afaste-se do meio deles. Amados, desde do Antigo Testamento, Deus faz sempre separação. Fala do mofo, fala da lepra, do fermento velho. Deus tirou o seu povo do Egito para levar para Canaã. O Egito é uma terra pagã. Mas deu ordem. Quando vocês chegarem a Canaã, a terra que manda leite e mel, expulse os perversos daquele meio. Senão vocês vão continuar pecando, absorvendo as mesmas mais obras do povo de Canaã, que são as mesmas do povo do Egito. Por isso que nós vemos hoje um evangelho totalmente hipócrita. Pastores evangélicos dizendo o quê? Que você pode se divorciar e casar com outro.
Então é um bando de pessoas com imensa trave nos olhos, querendo tirar o cisco do olho da outra pessoa. Continuando. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas. Entenderam? Brigar acerca de palavras. De quê? De conversas inúteis e profanas. Não daquilo que compete a gente ensinar. Aí temos que ensinar. Porque o próprio apóstolo Paulo repreendeu Pedro. Pedro já sabia que Deus havia falado com Pedro que não colocar como impuro aquilo que Deus abençoou. Tanto é que ele desceu numa visão para Pedro um lençol cheio de animais impuros. E Pedro falou: não, Senhor, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. Deus falou o que para Pedro? Não fala o que é impuro, o que Deus abençoou. Então, mas quando chegaram os irmãos da circuncisão, Pedro logo saiu perto dos incircuncisos, que eram gentios. O apóstolo Paulo deu um fora nele, repreendeu ele. Que vergonha! Você não sabe que todos somos filhos de Deus? Então, tem que haver discussões do que é certo, o que é de bom proveito, não conversas tolas e inúteis. Nós podemos ver isso em Judas, capítulo 1, versículo 17 ao 19. Vamos ver lá. Vou ler para vocês aqui. Que diz o quê? Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito Santo. Então por aqui vocês podem ver, meus amados, a gente tem que falar acerca da palavra, mas com mansidão, com a intenção de ensinar, não somente de repreender. Mas também nós temos que entender, a gente fala 1, 2, 3 vezes. Persistir no erro é burrice, tá? Continuando aqui para terminar logo. Pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. São as pessoas que não seguem o conselho. É o que a gente vê muito hoje em dia. Igrejas repletas de pessoas praticando mais obras. Pastores em cima de púlpitos que já são divorciados, casados com o outro. Já tem a tal da igreja inclusiva, onde a prática homossexual, quem é casado com o mesmo sexo não é pecado, que Deus é amor. O ensino deles alastra como câncer ao fermento velho. É o mofo, é a lepra. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhes pertence, e afaste-se da iniquidade de todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então existem os eleitos. Esses, os eleitos, quando fala que o Senhor conhece aqueles que o pertencem, são os eleitos que vão estar dentro dos centros de macumba, da igreja católica, da igreja protestante. Ali existem os eleitos. E quando o Espírito convencer eles do pecado e do juízo, eles vão se afastar dessas religiosidades. Tá? Eu não estou falando que vocês não devem congregar, meus amados. Isso seria heresia. Estou falando que vocês não devem se congregar aonde tem fermento velho, aonde tem heresias. Aí vocês têm que se apartar. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo falou que ele sabia que existia um homem que estava dormindo com a mulher do pai dele. Expulse ele do meio de vocês. Versículo 20. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira, barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins honrosos. Bom, numa grande casa. Aqui não está se falando no templo feito com mãos humanas. Está falando do nosso próprio meio. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos. E os para fins honrosos? Tem como vocês descobrirem quem é o joio? Não, porque o joio é parecido com o trigo. O trigo, vocês, a priori, tem como vocês descobrirem pelas boas obras deles.
Mostre a sua fé sem obras, que através das minhas obras mostrarei a minha fé. Então, a pessoa está seguindo a palavra do Senhor direitinho, você a priori entende que essa pessoa é um liberto em Cristo. Mas existem muitas pessoas que são joios, que parecem estar fazendo a obra do Senhor e não está. Esses vasos para fins honrosos, somente o Senhor conhece. A não ser se as mais obras dele forem manifestas, como aquele homem que se dormia com a mulher do pai dele. As mais obras daquele joio já não era mais joio, já estava visível para todos. O que o apóstolo Paulo viu? Quando viu que tinha mais obras, expulse do meio de vocês, entregue ao mundo, entregue a Satanás para ver se ele se arrepende. 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aquele homem que dormia com a mulher do pai dele, o apóstolo Paulo falou para expulsar do meio da igreja do Senhor, para que toda a massa não seja levedada. Então, expulse para o mundo, entrega a Satanás, que o mundo jaz no maligno, para ver se ele se arrepende e ele venha a ser vaso para a honra. E se ele persistir nos seus erros, que ele seja vaso para a desonra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com o quê? Com os que, de coração puro, invocam o Senhor. 23. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Então, meus amados, o que ele está dizendo? Quando a gente é servo do Senhor, a gente prega com mansidão. A gente vai ensinar, vai advertir aquele que a priori parece que é vaso para desonra, mas você vai ensinar, como aquele homem que estava dormindo com a mulher do pai dele. Aqueles homens daquela igreja estavam orgulhosos, estavam permitindo ele ficar no meio deles. A gente, quando fala em expulsar, é porque a pessoa não se arrependeu das suas más obras. Então, se no nosso meio a gente vê uma pessoa que está divorciada e casada com outro, a gente adverte ele falando que isso é adultério, mesmo ele casado com outra pessoa. Vocês não vão expulsar essa pessoa de cara. Vocês vão ter mansidão para ensiná-la a palavra, vão advertir ele que Deus é amor, sim, mas nós demonstramos nosso amor a Deus obedecendo os seus mandamentos. E que existe um tempo para essa pessoa largar essa segunda família, esse casamento. Existe um tempo para a pessoa largar suas más obras. Mateus 18, versículo 15 ao 18. Vamos lá. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele, não é para fazer fofoca. Mostre-lhe o erro. Se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Está falando de irmão em Cristo. Aí você fala, ué, Eric, você falou que não tem que tratar ele como gentil? Até então, ele é um irmão em Cristo. Você está advertindo ele. Estão entendendo? Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Então não é só você que está falando que esse cara está praticando mais obras. Outras pessoas foram lá, advertiram ele, ele continua nas mais obras. E se ele se recusar a ouvi-los também, todos vocês, conte a igreja. Olha, para envergonhar ele, conte a igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Então, tratar como publicano, como pagão. Pagão crê em Deus? Não. Pagão não crê em Deus. O pai do pagão é quem? É Deus ou o diabo? É o diabo. Então o que você vai fazer? Você repreendeu, você ensinou, mas ele continua nas mais obras. Ele continua ensinando, pervertendo o evangelho de Cristo. O que vocês vão fazer? Repudiá-lo, tratá-lo como pagão. Ah, mas eu estou na igreja, eu não posso expulsar o dono da igreja. Você se sai dessa denominação e procure se reunir como igreja com uma pessoa que prega o verdadeiro evangelho. Digo-lhes a verdade, 2 pontos. Tudo que vocês ligarem na terra
terá sido ligado no céu. É a comunhão. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado do céu. Então, aquele pessoa a priori parecia ser um irmão em Cristo. Você vai lá e está divertindo ele. Continuou nas suas más obras, ensinando doutrinas de demônios no meio da igreja de Cristo. Para que não tenha contenda de palavras, vocês fazem o quê? Expulsem esse perverso do meio de vocês. Desliguem do meio de vocês. Porque o pai deles não é o mesmo com vocês. O pai deles é o diabo. Isso aqui, é Bíblia, meus amigos. Isso é Bíblia. Eu não prego para vocês nada que eu não tenha estudado, tá? E para terminar, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Olha, preste atenção, hein? Nós, o que pregamos essa doutrina, somos filhos legítimos, tá? Disse-lhe Jesus, 2 pontos. Olha, não sou eu quem estou falando. Jesus falou, olha, disse-lhe Jesus. Tá? Se vocês tiverem que refutar, refute o que está na Bíblia. Se Deus fosse o pai de vocês, que pregam doutrinas diferentes daquela que está pregando aqui, se Deus fosse o pai de vocês, que está pregando que não, vocês podem se casar com outro, depois de um divórcio, ou de um abandono, ou de uma agressão, que Deus vai abençoar essa segunda aliança, se Deus fosse o pai de vocês não pregariam essa mentira. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Deus me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Por quê, meus amados? Por que quando a gente prega essa doutrina, a linguagem não é clara para eles que estão pervertendo essa doutrina, colocando doutrinas inúteis? Porque são capazes de ouvir o que eu digo. Vocês, olha o que Jesus falou, está em vermelho, ó. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo do diabo, do pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 41 a 44. Amados, eu fiz esse vídeo porque para esclarecer as pessoas. Quando eu aponto o dedo, falo alguma coisa que não devemos chamar aquelas pessoas que pregam o evangelho diferente daquele que nós cremos, de irmãos em Cristo, eu não falo isso com medo não, meus amados. Eu tenho coragem para falar. O Senhor me deu um espírito de coragem, não de covardia. Não estou chamando vocês de covarde, tá? Me entendam bem, tá? Não me entendam mal. Então, eu não posso fugir daquilo que foi me dito. Augusto Nicodemos, Mário Persona, Hernando Dias Lopes, Charles Spurgeon, Calvino, tantos esses teólogos do passado, os atuais, seja quem for, Antônio Júnior, que tem 14 milhões de inscritos no canal, essas pessoas, meus amados, não me abrem os olhos, não me enchem os olhos. Eu não me curvo para essas pessoas, não. São pessoas sábias como Rodrigo Silva da Adventista, óbvio, mas a sabedoria deles é desse mundo. A gente pode aprender algumas coisas com eles, óbvio que a gente pode aprender algumas coisas com eles. Mas nós temos que separar as coisas. Eles não são irmãos em Cristo, eles pregam o evangelho diferente daquele que nós cremos. É isso que eu falo para vocês. E eu não falo isso querendo me pôr acima deles, não. Porque o nosso telhado é de vidro. Se Deus falou que um pouco de fermento faz com que toda a massa seja levedada, quem sou eu para ficar no meio deles? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.